Glória a Deus, glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a honra, toda a glória, todo louvor, seja aquele que é digno de todo louvor, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amados, mais uma sexta-feira, nós vamos dar o estudo pela multiforme graça de Deus, que é pelas redes sociais, pela Facebook da igreja, multiforme graça de Deus. Nós sabemos que todas as sextas-feiras, às 20 horas, nós temos o estudo bíblico, onde nós aprendemos um pouco mais da poderosa palavra de Deus, onde nós aprendemos um pouco mais. Nós iremos ser um pouco objetivos nesta noite, um pouco chuvosa, mas eu peço licença para adentrar dentro da sua casa, para abençoar, para que Deus venha derramar das suas ricas bênçãos sobre o seu lar, sobre a sua casa, que Deus venha abençoar todos os cantos da sua casa, repreender toda seta, todo dardo inflamado, e que Deus venha ser glorificado. Esta noite nós vamos estudar um pouco no livro de Efésios, de capítulo número 6. Nós sabemos que o livro de Efésios é um livro onde nós entendemos que é um dos livros mais profundos na teologia, né? No capítulo 1 ele fala que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo e nos abençoou com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais, e que nós sejamos irrepreensíveis e santos diante da sua presença. Ele fala no verso de número 17, orando em todo o tempo para que o espírito de sabedoria e de revelação venha a estar sobre a igreja de Efésios. No capítulo número 2, ele diz que ele nos vivificou, estando nós mortos em nossas ofensas e pecados. E no capítulo 3 ao 6, ele aplica algumas coisas sobre as nossas vidas que nós devemos fazer. Aquilo que Deus fez por nós, nós agora fazemos de volta, né? Que é cuidar das esposas, ser um bom trabalhador, que nós sejamos um bom cidadão, que nós venhamos a ser abençoados. Mas no capítulo 6, do verso de número 10, ele nos diz de algo muito espiritual, que é na verdade uma guerra espiritual. Vou estar lendo aqui com vocês, em Efésios capítulo 6, de verso de número 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Nós sabemos que Efésios, o apóstolo Paulo, ele foi pregando nesta igreja, e nós sabemos que essa igreja ela tinha muita sabedoria em ocultismo, na feitiçaria, né? E eles entendiam muito bem sobre isso. Então o apóstolo Paulo chega no capítulo número 6, no verso 10, ele fala de algo espiritual que talvez eles entendiam muito bem. Porque em Atos capítulo 19, após o apóstolo Paulo pregar sobre essa igreja, falar do evangelho, eles aceitam a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, e ali eles queimam todos os livros que eles tinham de ocultismo, de feitiçaria, e eles se convertem totalmente a Jesus Cristo. E a Bíblia nos diz que esses livros eram muitíssimos de valores altíssimos, caros, de dinheiro avançado.
Então nós sabemos que eles entendiam muito bem desse mundo espiritual, de uma batalha espiritual, ainda que não tenha essa expressão literalmente na palavra do Senhor, nós sabemos que nós temos essas batalhas espirituais. E nós sabemos também que todo culto que nós participamos, todo ambiente de culto que nós participamos, é uma batalha espiritual, aonde tem a palavra de Deus, aonde a palavra de Deus é pregada com verdade, com sinceridade, onde a palavra de Deus é pregada com a sua essência, é um ambiente espiritual, uma guerra, uma luta espiritual muito grande. Em Lucas capítulo 11, Jesus fala de um valente que estava dentro de uma casa, mas que ele era o mais valente, que adentra dentro dessa casa, amarra esse valente, arranca-o, expulsa-o, pega os seus despojos e joga fora, e divide esses despojos. Então ele está dizendo que Jesus nos libertou, entrou dentro da nossa casa, arrancou o valente que estava com a sua armadura. Jesus adentrou dentro dessa casa e arrancou esse valente, e glória a Deus por isso. Mas nós sabemos que em Mateus capítulo 13, nós sabemos que Jesus está dizendo de outra batalha espiritual, que é da parábola da semeadura. E é interessante que a palavra em si, ela tem o poder de destruir fortalezas. Então a palavra não é o problema, porque a Bíblia nos diz em Corinto que a palavra ela é poderosa em Deus para destruir fortalezas do nosso entendimento. Mas o único problema é o solo, que é o nosso próprio coração. A Bíblia nos diz de 4 tipos, de corações. Que a Bíblia nos diz que Jesus está dizendo que o homem saiu a semear, algumas poucas sementes caíram no meio do caminho, algumas poucas sementes caíram em um terreno pedregoso, outras sementes caíram em um terreno espinhoso, e outras sementes caíram em terreno bom, e essa deu por 30, 60 e 100 vezes mais, que é um coração bom. E qual que era o problema desses corações que Jesus está identificando aqui como caminho, como pedras e como espinhos? O caminho quer dizer que as pessoas não conseguem entender, e vem o maligno e arranca esta semente. Nessa parábola Jesus, que é o passarinho, vai lá e arranca. As pessoas não conseguem entender nem compreender a palavra de Deus, o inimigo vai lá e arranca, tira essa semente que foi colocada neste solo. Então, todas as vezes que nós devemos falar da palavra, que nós vamos fazer um culto, nós devemos orar, buscar em Deus para que essa semente venha se aprofundar, para que o inimigo não venha arrancar esta semente do nosso coração. Então não é somente aquele que se converteu, não é somente aquele que vai se converter, mas todos aqueles que vai ouvir da palavra de Deus, nós devemos ter um coração bom para reter esta palavra, para que venha dar 30, 60 e 100 vezes mais. Deus está sempre falando conosco, mas infelizmente há também um inimigo ao derredor querendo arrancar as palavras que Deus colocou ao nosso coração. E Jesus vai dizendo que tem alguns que é sobre as pedras, que é o sofrimento e a perseguição. Algumas pessoas, a partir do momento em que vem a perseguição e o sofrimento, eles logo largam a Jesus, logo largam o poder da palavra, logo largam a Deus por causa do sofrimento e da perseguição. Mas que nós devemos insistir, persistir, continuar naquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida. E também, Jesus também fala de algumas sementes que caíram sobre os espinhos. E Jesus também fala qual é o problema desses corações, que é os cuidados da vida e as ilusões das riquezas. Então, algumas versões dizem que é os cuidados da vida, preocupações dessa vida. Não que nós não devemos se preocupar, mas nós devemos deixar essa palavra de entrada dentro do nosso coração e se preocupar muito mais com o reino de Deus e a sua justiça, porque nós sabemos que as demais coisas Deus está sempre cuidando de nós, está sempre fazendo com que nós venhamos a ser bem alimentados, que nós devemos se vestir da maneira certa. Então nós sabemos e temos
esse princípio, essa vontade de que Deus sempre vai estar provendo para nós, tanto o alimentar quanto o nosso se vestir. Mas a Bíblia nos diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É interessante que eu comecei a ler essa passagem e dizer: Senhor, por que o Senhor fala fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder? Parece que são duas coisas distintas. Porém, Jesus está dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo: fortalecei-vos no Senhor, porque primeiro nós devemos ter uma íntima comunhão, conhecer a Jesus intimamente, antes de conhecer o seu poder. A vida eterna está em conhecer a Deus. É interessante que o apóstolo Paulo está dizendo: fortalecei-vos no Senhor, para que nós venhamos a entender e compreender e a conhecer a força do seu poder. Nós devemos primeiro conhecer aquele que tem todo o poder. Nós devemos ter uma íntima comunhão, uma amizade, um sentimento em que nós venhamos a buscar a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele pode nos dar, mas um sentimento de amizade, de filho, de identidade com o Senhor, porque algumas pessoas parece que se aproximam de Deus para obter alguma coisa de Deus. Mas o apóstolo Paulo está dizendo: fortalecei-vos no Senhor. Em primeiro momento nós devemos conhecer a Deus, para depois nós conhecermos ao seu poder, porque nós vamos ser muito bem tentados em conhecer a Deus somente por aquilo que Ele pode nos dar, até mesmo pelo seu poder, pelos seus dons, pelos seus talentos. Mas o apóstolo Paulo está nos aconselhando: fortalecer no Senhor, ter uma intimidade íntima com o Senhor, para que nós venhamos a ter e conhecer a esse Deus maravilhoso. Jesus disse que a vida eterna é o que? Conhecer a Deus. E Ele vai nos dizendo: na força do seu poder. E nós precisamos mesmo desse poder para ensinar, para pregar, para viver nessa sociedade, para obter os frutos do Espírito, para domar a nossa própria língua, para domar os nossos apetites sexuais. Nós precisamos desse poder que vem da parte do Senhor. A partir do momento em que nós estabelecemos uma amizade, uma comunhão íntima com o Senhor, Ele vai derramando da sua graça aos seus filhos, para que nós venhamos a obter esse poder que vem da parte de Deus. No verso 11 ele diz assim: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. É interessante que parece que Deus nos confeccionou uma armadura, porque sabe que estamos em um campo de batalha. Então, graciosamente, Ele dispõe e coloca à nossa disposição. E é nós que devemos de tomar essa iniciativa para podermos estar firmes contra as astutas ciladas e estratégias bem estudadas contra nós, como a antiga serpente que tentou a Eva. Eva estava ali olhando para aquele fruto, e a Bíblia nos diz que a concupiscência dos olhos, a um primeiro momento em que ela olhou, ela desejou ardentemente a obter aquele fruto. Então aquilo é a concupiscência dos olhos. E ela também desejou comê-lo, que é a concupiscência da carne. Aquilo que a antiga serpente diz que ela deveria ter o conhecimento do bem e do mal, é a soberba da vida, que é ter o controle da vida, e não depender mais do nosso Deus, não depender mais de Jesus Cristo. Essa é uma das ciladas maiores, aonde o inimigo está sempre trabalhando, aos nossos corações, aos nossos olhos, aos nossos desejos carnais, que é a concupiscência dos olhos, a concupiscência da nossa carne e a soberba da vida. Olhar, desejar ardentemente, comer, que é a concupiscência da nossa carne, e a soberba da vida, que é saber o conhecimento do bem e do mal, ter o controle da nossa vida. E a todo instante a Bíblia nos diz que nós devemos depender totalmente de Deus, de Jesus. A partir do momento em que nós
se colocamos diante de Deus, nós vamos depender totalmente e vamos colocar a Jesus como o nosso Senhor, colocando um trono dele dentro do nosso coração e deixando Ele nos guiar, direcionar, dirigir a nossa vida em todos os nossos passos. Verso de número 12: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ele está nos indicando quem não é o nosso inimigo. Ele está indicando para nós, porque a pior coisa é um soldado chegar a uma guerra e não saber quem é o seu inimigo. Porque se ele não souber quem é o seu inimigo, ele vai atirar para todos os lados. A primeira pessoa que chegar, ele vai atirar. Mas nós sabendo, identificando quem é o inimigo, nós vamos saber e se preparar, se revestindo do Senhor, conhecendo o Senhor e o seu poder, nós vamos buscar essa autoridade que vem da parte de Deus. Mas nós sabemos que a nossa luta não é contra pessoas, contra carne nem sangue, o apóstolo Paulo está dizendo, mas sim contra potestades, principados, príncipe das trevas, hostes espirituais da maldade que estão nos lugares celestiais. Mas é interessante que no livro de Efésios mesmo, no capítulo 2, verso de número 5, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, Ele nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. O apóstolo Paulo está querendo dizer que sozinhos, que na carne, nós não conseguiremos vencer esse inimigo, que de certa forma ele é poderoso, mas quando nós estamos em Cristo, assentado em Cristo nos lugares celestiais, à direita de Cristo, servindo a Cristo, obedecendo a Cristo, nós temos a autoridade e devemos repreender toda seta, todo dardo inflamado que vem da parte do inimigo, porque Deus nos deu esta autoridade. Então nós identificamos e nós sabemos que nós estamos em Cristo, nós sabemos que esta luta já está vencida, mas nós sabemos que Adão e Eva, eles desobedeceram, e é interessante que no livro de Efésios mesmo, ele diz no verso de número 2, que em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, quando nós estamos obedecendo a Cristo, quando nós estamos tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo, quando nós submetemos à vontade de Deus, quando nós se agarramos a Deus e nós se humilhamos perante Deus, nós conseguimos repreender toda seta, todo dano inflamado, porque nós estamos em Cristo. Sabemos que não tem meio termo, ou nós estamos em Cristo, ou nós estamos sendo operados pelos filhos da desobediência. E como é que nós vamos entender essas coisas? Em Isaías 24, a partir do verso 21, eu não vou ler, eu vou falar somente aquilo que eu entendi. Fala do dia do Senhor, ou seja, um evento que vai acontecer no final dos tempos, que julgará os exércitos dos céus e os reis da terra, ou seja, julgará quem influencia e quem é influenciado. As hostes potestades, principados, que operam nos lugares celestiais, hostes espirituais da maldade, que estão influenciando não somente os reis, estão influenciando a mídia, estão influenciando a internet, as empresas, nos negócios, em todas as áreas onde o inimigo consegue operar nos filhos da desobediência. Então eles estão operando a todo instante nos lugares celestiais, mas influenciando
os homens que ainda estão na desobediência, ainda que estão com sua mente entenebrecida, que ainda estão com a sua mente circuncidada e não conseguem entender e compreender a beleza do Evangelho. Então os homens que estão desobedecendo ainda estão influenciados pelas hostes espirituais da maldade. E Daniel, em capítulo 9, ele entendeu muito bem, porque ele estava lendo as Escrituras e sabe que estava chegando o tempo da promessa do Senhor cumprir, dos 70 anos, né, do cativeiro que eles estavam na Babilônia. E ele se coloca a interceder pelo povo. Apóstolo Paulo também estava preso, e ele não entendeu também que a luta dele não era contra o imperador, não era contra o presidente, não era contra, né, governadores, não, a luta dele, ele entendeu que era contra as hostes espirituais da maldade. Na oração ele sabia que ele iria ganhar, ele iria vencer. E Daniel também, quando ele estava lendo a palavra de Deus, ele entendeu que estava para chegar o tempo, e ele começou a interceder pelo povo. Ele começou a buscar a Deus, se colocando entre o povo e Deus, buscando integralmente, buscando com sinceridade, se humilhando perante Deus para interceder por aquele povo. E em Daniel capítulo 10, verso de número 2, Daniel se coloca a aplicar o seu coração e se inclinar e se humilhar perante Deus durante 21 dias. Mas é interessante que o príncipe da Pérsia, quando Deus tinha mandado um anjo vir trazer a resposta a Daniel, o príncipe da Pérsia, ele impediu, e durante 21 dias eles lutaram nos lugares celestiais. Esta hoste espiritual da maldade estava impedindo a resposta vir e chegar até Daniel. Mas é interessante que Daniel insistiu, persistiu, continuou em oração. Durante 21 dias ele jejuou, orou e se humilhou, inclinou o seu coração a entender aquelas coisas que estavam acontecendo, até que chegou o anjo até Daniel e lhe explicou: não temas, que chegou a sua resposta. Então quer dizer que hostes espirituais da maldade impedindo não somente das pessoas entenderem o Evangelho, mas impedindo talvez de entregar a nossa vitória, de entregar, né, a nossa resposta, de entregar o nosso entendimento que vai vir da parte do Senhor, de entregar as coisas que Deus tem para nós, as promessas, as coisas nos lugares celestiais, que Ele já nos abençoou, as nossas experiências com Deus, todas as coisas que Deus tem para nós, essas delícias que vêm da parte do Senhor. Mas às vezes o inimigo está vendo coisas que nós não conseguimos ver, e ele tenta evitar, parar. Mas se nós pararmos, se Daniel tivesse parado de orar, de buscar em Deus, ele não obteria a resposta que vem da parte de Deus. Mas ele insistiu até o momento em que o anjo chegou, durante aqueles 21 dias, e chegou a resposta para Daniel, para nós, para mim, para você também não é diferente. Deus está mandando a nossa resposta, mas às vezes nós estamos deixando de insistir e persistir, né? Como aquela viúva que estava diante daquele juiz iníquo, né? Que a todo momento, a todo instante, ela ia lá e pedindo para que ele viesse a julgar a sua causa, e ele dizendo que não temia Deus, não temia os homens, mas de tanto ela perturbar, insistir em oração, né? Nós sabemos que aquele juiz julgou a causa daquela mulher, daquela viúva, e deu causa ganha, e ela ficou feliz, contente, porque Deus sempre abençoa aqueles que insistem e persistem no seu propósito. Nós sabemos como é que nós vamos vencer esta luta. Em Apocalipse capítulo de número 8, fala do incenso, ou das orações dos santos, que chega a todo momento ao trono de Deus. A todo instante está chegando ao trono de Deus. A Bíblia está nos dizendo que vai chegando como um incenso
as nossas orações chegando até o trono de Deus e fica lá flutuando. E a Bíblia nos diz que quando chega até o trono de Deus, Ele responde com trovões, fogo e terremoto. Então nós sabemos que a oração, nós sabemos que não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra hostes espirituais da maldade. Nós sabemos que nós podemos se submeter à vontade de Deus, resistindo ao inimigo, e ele vai fugir de nós. Que nós venhamos a ter o mesmo sentimento que houve em Cristo, se submetendo a Deus, né? Se esvaziando da sua glória, se fazendo servo, né? Em semelhança de homens. Não teve como usurpação ser igual a Deus, mas ele se humilhou, se subjugou, e ali Deus deu a vitória plena. Onde parecia que era a maior vitória do inimigo na cruz do Calvário, ali ele estava tendo a maior vitória da humanidade, que era para nos salvar e glorificar o teu nome sobre todo o nome. Então, quando nós obedecemos a Deus, tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo, submetendo à vontade de Deus, obedecendo a Deus, aquilo que o Espírito Santo está falando ao nosso coração, porque Ele usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, Ele usa as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Daniel, né, através dessas orações, ele retirou, né, não demorou muito tempo, e Israel saiu depois de 70 anos, mas ele entendeu que tinha uma promessa, mas ele também se submeteu, ele começou a orar. Ainda que nós tenhamos essa promessa, nós devemos orar e buscar em Deus para que essa promessa venha se achegar a nós. Não basta nós termos a promessa, mas devemos entender os tempos que Deus está colocando ao nosso coração, e nós entendermos a sua vontade, se subjugar e orando em todo o tempo, para que Deus venha trabalhar ao nosso favor. Daniel está nos provando que há coisas espirituais, que é quando nós insistimos, persistimos. Se nós desistimos ao meio do caminho, nós vamos deixar para trás as promessas de Deus. Mas quando nós insistimos, persistimos e continuamos no propósito que Deus colocou ao nosso coração, Deus vai ser glorificado na nossa vida, e Deus vai ser glorificado em todo o tempo no meio da sua igreja. Amém? Esse que Deus colocou ao meu coração. Há uma luta espiritual muito grande em todo instante, onde é pregado a palavra de Deus. O inimigo está querendo tirar, né, do nosso coração a palavra, a promessa, né, que quando a palavra e a promessa chegam ao nosso coração, vem a perseguição, vem as lutas, vem as dificuldades, vem o sofrimento, mas é Deus fazendo com que a nossa musculatura espiritual venha estar aumentando cada vez mais, e nós obedecermos cada vez mais a sua vontade, o seu querer, para que nós venhamos, não literalmente a estarmos na cruz mortos, mas que nós venhamos a morrer para nós mesmos e viver para Cristo, e Cristo ser glorificado nas nossas vidas. Amém? Vamos ter um momento de oração. Pai, obrigado, papai querido, por este momento, Senhor, onde nós aprendemos mais um pouco, e nós sabemos que o Senhor é glorificado em todo o tempo, Senhor. Que o Senhor, papai querido, venha falar aos corações de uma maneira diferente. Eu sei, papai querido, que o teu Espírito Santo é um professor muito melhor do que eu, Senhor. O Senhor fala aos nossos corações, mas que nós venhamos a ter um coração bom, papai querido, para que essa semente venha dar fruto 30, 60 e 100 vezes mais, e o Senhor ser glorificado, o Senhor ser exaltado, e o teu nome, papai querido, como já está sobre todo nome, Senhor, meu Deus e meu Pai, ser, papai querido, glorificado na tua igreja, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja comigo, esteja com você, e todos nós dizemos amém, amém e amém. Glória a Deus.